Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Gênesis, o princípio. Mensagem 18. Como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Leitura da Bíblia, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5, Mateus 24, versículos de 37 a 44. Estamos todos muito alegres por essa festa maravilhosa que Deus preparou para nós aqui na Expo Cristã. E também saudamos todos os irmãos que vieram de várias cidades, em caravanas, ônibus, carros, estão todos aqui sedentos pela palavra de Deus e abertos para o chamamento de Deus. Nós, claro, torcemos pelo sucesso desse evento, mas o evento em si não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é atender ao desejo de Deus de fazer um chamamento que Deus incumbiu à sua igreja. Que a vontade de Deus seja executada ainda nos nossos dias. Vocês vão entender ao longo da exposição dessa palavra o que queima o nosso coração. Não é meramente o sucesso desse momento. Eu queria dizer para vocês que o nosso coração é como o coração de Davi. Em Salmo 132, ele fez uma oração, que é a nossa oração neste momento. Versículo 3. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Estamos aqui com essa comissão ardendo em nosso coração. Por isso, esta manhã nós vamos terminar com um chamamento dos que estão dispostos a lutar pelo reino de Deus aqui na terra. Não estamos preocupados com a nossa obra cristã, a nossa própria obra. Estamos preocupados em fazer a vontade de Deus acontecer nos nossos dias. Também em Salmo 110, versículo 1, estou preparando a introdução para vocês entenderem esse momento importante. Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. É interessante que o nosso Senhor Jesus veio aqui na terra, foi um servo obediente ao Pai, tão obediente que se submeteu a morrer por nós, em morte de cruz, e pelo qual Deus o exaltou sobremaneira. Isso está em Efésios capítulo 1, podemos até acompanhar, Efésios capítulo 1, versículo 20, versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Cristo, ele já foi exaltado por Deus, por ter, através da sua morte, nos redimido, e também pela sua ressurreição, Deus o ascendeu ao lugar mais alto desse universo, que é a direita de Deus. Esse lugar está acima de todo principado e de toda potestade, poder e domínio, e de todo nome
que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Ele já está no lugar mais alto desse universo. Todas as coisas já estão debaixo dos seus pés. Tudo. Os anjos rebeldes, os principados, potestades, domínio, poder, nome. No entanto, nem todas as coisas estão sujeitas a Ele. Esse tema é o tema principal nosso, é o reino de Deus, que precisa se estabelecer aqui na terra. Não só Cristo está no ponto mais alto desse universo, mas Ele precisa sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés. Efésios, ou melhor, voltemos para Salmo 110. Deus Pai prometeu ao Filho que Ele poria os inimigos dele debaixo dos seus pés. Como Ele vai fazer isso? Se Cristo já está sentado à direita de Deus. Versículo 2, Salmo 110. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Como Cristo vai dominar sobre seus inimigos hoje, se Ele está lá no céu, assentado à direita de Deus? Ele conta com a cooperação da sua igreja. Você está aqui para isso. Por isso, vocês estão entendendo, não estão preocupados com o sucesso desse momento. Nós queremos fazer um chamamento. Todos aqueles que estão preocupados com o que Deus está preocupado, queremos que vocês atendam esse chamamento. Ainda esta manhã. Voltando outra vez para Efésios 1. Me desculpe que nós falamos, a nossa palavra é sempre baseada na palavra. Vocês vão folhear muito a sua Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo 21, acabei de ler. Acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Isso já aconteceu. Todas as coisas já estão debaixo dos pés de Cristo. Mas não estão todas sujeitas a Ele. Então Ele precisa do auxílio da igreja, da sua ajuda. Aqui diz: e para ser o cabeça sobre todas as coisas. A vontade de Deus é fazer Cristo o cabeça sobre todas as coisas. Ainda que Ele já está acima de todas as coisas, mas Ele ainda não é o cabeça sobre todas as coisas, porque nem todas as coisas estão sujeitas a Ele. Então, Deus o deu à igreja, Deus deu Cristo à igreja, para que a igreja, com auxílio da igreja, todas as coisas possam estar sujeitas a Cristo. Portanto, essa manhã, você como parte integrante da igreja, você tem essa responsabilidade como eu tenho. Nós precisamos sujeitar todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Não só de aparência, não só oba-oba, mas é em realidade. A sua vida precisa estar sujeita a Cristo, a minha vida está debaixo do governo de Cristo, assim como toda a igreja. Vamos levar com que todos estejam debaixo do governo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para isso, Deus conta com um grupo de pessoas na igreja, porque nem toda a igreja estará pronta para atender esse chamamento. Então Deus chama Sião. Quem é Sião?
Sião é a parte da igreja que está preocupada em estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Eu e você somos parte de Sião. É por isso que voltando de novo, Salmo 110, vocês vão em volta, tá? Salmo 110, versículo 2, vou ler de novo. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder. Quer dizer, é Sião que vai fazer com que as coisas estejam sujeitas a Cristo. Que diz, domina entre os seus inimigos. Então, o papel de Sião é fazer Cristo dominar sobre os seus inimigos. Você está pronto para esse chamamento? Muito bem. Fiz toda essa introdução para dizer para vocês devem ter percebido, esta mensagem, esta palavra, faz parte de uma série de mensagens do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que Deus nos conduziu a entrar e buscar a direção de Deus. E nós já estamos na mensagem 18. E para vocês não ficarem fora do contexto, eu vou começar pelo começo. Logo no começo de Gênesis, qual é as primeiras palavras? No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio significa, em hebraico é Bereshit, que significa no princípio. E Gênesis, que é o título do nosso livro na Bíblia, veio de uma tradução grega da Septuaginta, que significa o começo, a origem. Então, rapidamente contextualizando vocês, o que significa no princípio? É o princípio de quê? O começo de quê? A origem de quê? Muitos então podem dizer, é óbvio, no princípio aqui quer dizer, é o princípio da criação. Tudo certo. Só que aqui fala, a criação de Deus aconteceu no princípio. Não é que o princípio em si é a criação. A criação aconteceu no princípio. E é interessante que lá no final da Bíblia, Apocalipse 21, 6. Vocês estão preparados para folhear bastante a Bíblia hoje ou não? Então, Apocalipse 21, versículo 6. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. Quer dizer, aquele princípio de Gênesis terá um fim. Então, a criação em si não terá um fim. Então, no princípio ali, não é no princípio da criação. É o princípio de alguma outra coisa. Então, é isso que eu quero deixar claro para vocês. O princípio ali é o princípio do tempo. O tempo tem o início e o tempo também terá um fim. Vocês estão começando a perceber? Capítulo 22 de Apocalipse reforça essa ideia. Versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, no princípio veio a criação. Deus então criou todas as coisas. E se houve o princípio do tempo, também haverá o fim do tempo. Mas que havia antes do tempo, que haverá depois do término do tempo. E para que serve o tempo? Para que serve o tempo? Então, antes de haver o tempo, havia a eternidade. E Deus habita na eternidade, porque nosso Deus, ninguém criou a Ele. Ele é um Deus autoexistente, Ele não tem princípio de dias,
e não tem o fim de existência. Isaías 57 comprova isso. Isaías 57, 15. Consegue me acompanhar? 57, 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade. Deus não está limitado ao tempo a que nós estamos sujeitos. Deus habita a eternidade, que já existia antes do início do tempo, certo? E Hebreus 13, versículo 8. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Ele não está limitado ao tempo. Tiago 1,17. Tiago 1,17. Que diz: Tiago 1,17. Toda dádiva, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus está na eternidade, lá não tem mudança, lá não tem tempo, não tem espaço, lá é eternidade. Então Deus, antes do tempo, havia eternidade. E como existe até agora, e Deus está na eternidade. João capítulo 1, versículos 1 e 2, vocês conhecem muito bem. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E também Provérbios capítulo 8, versículo 23. Como eu disse, vamos basear tudo na palavra. Provérbios 8, versículo 23. Desde a eternidade foi estabelecida, quem? A sabedoria. E quem é a sabedoria? É Cristo. Desde o princípio, antes do começo da terra. Quer dizer, antes de haver o tempo, a sabedoria, Cristo já estava lá. E Salmo 92. Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, antes de haver tempo, estava a eternidade, como continua havendo, e depois do tempo, seguirá a eternidade. Então, nós é que estamos no tempo, Deus nos criou e nos colocou no tempo. E para que serve o tempo? Quem sabe? Para que serve o tempo? Por que existe o tic-tac, que corre e não tem como voltar atrás? Para que serve o tempo? Porque Deus criou o tempo. E porque Deus fez a criação se sujeitar no tempo. Efésios capítulo 1, versículo 9. Eu creio que você nunca pensou nisso. Efésios 1, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Esse versículo é tão importante que é a resposta para muitas das nossas indagações. Qual cristão não pergunta qual é a vontade de Deus? E geralmente se pergunta para si, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a minha carreira profissional? Qual é a vontade de Deus para a minha família, meu casamento? Então, eu quero dizer para vocês, esse versículo aqui é a resposta da sua pergunta. Só que essa resposta não é específica para
para sua necessidade, mas para a necessidade de Deus. Qual é o mistério da vontade de Deus? Em outras palavras, aqui define qual é a vontade de Deus, o que Deus quer, o que estava no seu coração, qual é o seu anelo, qual é o seu desejo. Versículo 10, aqui está definido, está definida qual é a vontade de Deus. Versículo 10, de fazer convergir nele. Essa palavra convergir em grego tem um sentido de encabeçamento. Então, de fazer encabeçar todas as coisas em Cristo, ou de fazer Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. É interessante que em seguida ele fala, na dispensação da plenitude dos tempos. Acho que você nunca percebeu nesse versículo, que aqui define que o tempo há um início e o tempo há um fim. O tempo iniciou-se para Deus poder fazer a vontade acontecer durante o tempo. E qual é a vontade de Deus? É fazer Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas. E quando será o fim do tempo? É quando todas as coisas estiverem encabeçadas por Cristo. Deu para entender? Então, o tempo existe é só para essa finalidade. Às vezes você não sabe por que você existe. Você não sabe por que você está no meio do tempo tic-tac, fazendo todas as coisas, todos os dias a mesma coisa. O tempo existe é para fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É fazer Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas. E para Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas, Ele conta com a ajuda da igreja. Aí vou voltar a ler esse versículo que acabei de ler, versículos 22, 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, isso já aconteceu, mas para ser o cabeça sobre todas as coisas, Ele o deu à igreja. A igreja então tem essa tarefa. A igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vocês estão percebendo? O tempo não é para correr à toa. Eu e você estamos aqui no meio do tempo, é para executar a vontade de Deus. Por isso, esta manhã, não estamos aqui gastando tempo à toa. Nós queremos que você se engaje junto conosco, para fazer parte de Sião, dos que lutam pelo reino. Nós estamos aqui para lutar pelo reino, para que Cristo encabece primeiramente a gente, e depois sobre todas as coisas. Então, quando termina o tempo? Hein? Quando todas as coisas forem encabeçadas por Cristo, não é? Hebreus 2. Por isso que o reino de Deus é mais importante do que você pensa. Capítulo 2 de Hebreus, versículo 5. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem, que dele te lembres, ou o filho do homem, que o visites. Fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Vocês perceberam? Não basta apenas Cristo estar acima de todas as coisas, mas todas as coisas precisam estar sujeitas a Cristo. Ora, desde que Ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio, mas até agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a Ele sujeitas. Aí nós, graças a Deus,
Deus enviou Cristo Jesus, tá? Aí versículo 9, vem a nossa solução. O homem não tem capacidade de sujeitar todas as coisas a Cristo. Aí vem, vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Nos resgatou de volta para Deus. Nós somos hoje membros do corpo de Cristo, e através do corpo de Cristo, Deus está trabalhando para que Cristo nos encabece e depois encabece sobre todas as coisas. Por isso o versículo 10, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Então, é isso que Deus está fazendo. Como Deus vai sujeitar a sua igreja primeiramente? Enchendo-nos com Cristo. Acho que essa palavra você nunca ouviu. O trabalho de Deus é encher a sua igreja com Cristo. É um termo estranho, mas está no livro de Efésios. Vocês já perceberam em Efésios capítulo 3, né? Ele fala assim, capítulo 3, vamos lá, capítulo 3, versículo 17. Você já percebeu que como Cristo vai encabeçar a igreja, encabeçar você e eu? Versículo 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que, agora vem, qual é o objetivo de Deus fazer Cristo habitar em nosso coração? E juntamente com todos os santos, nós compreendemos as dimensões de Cristo e as dimensões do amor de Cristo. Com que objetivo Deus quer nos encher? Para que sejais tomados até toda a plenitude de Deus. Então, não é encher-nos com doutrina bíblica, não é nos encher a igreja com a teologia, é encher-nos com o próprio Cristo, encher-nos com a própria realidade divina, encher-nos com realidade, não é só aparência, mas realidade. Se você não se convenceu ainda, capítulo 4 ainda de Efésios, né, versículo 10, aquele que desceu, Cristo é aquele que desceu, também é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Com que objetivo Deus fez isso? Para, você que está com a Bíblia aberta, é para encher todas as coisas. Então, esta manhã fique sabendo que Deus quer encabeçar você, como? Enchendo você de Cristo. E como Ele vai encher você de Cristo? O veículo para carregar Cristo no seu coração é a palavra. E esta manhã você está ouvindo a palavra de Deus. E a palavra é usada como um veículo para transportar a verdade, transportar Cristo, a vida de Deus e a natureza santa de Deus no seu coração. Tá? Essa é a única maneira de Deus fazer isso. E quando Deus tomar nosso ser totalmente para Cristo, capítulo 2 de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Poderosas em Deus. Para destruir fortalezas, anulando sofismas. A palavra grega para sofismas, né, é logismo. É a lógica humana, a argumentação humana,
Irmãos, nós não vivemos pela argumentação, não vivemos pela lógica humana, nós somos aqueles que seguem o Espírito e nós somos aqueles que seguem a palavra do Senhor. Estando e também destruir toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Irmãos, é a altivez que está na nossa alma que não permite Cristo encabeçar-nos. A palavra de Deus tem um poder de destruir a altivez, destruir a sua lógica, destruir seus argumentos. Para quê? E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Você atende esse chamamento? Você está disposto a primeiramente se sujeitar a Cristo? Para que Cristo possa usar a sua igreja submissa para punir toda desobediência, varrer a desobediência desse universo, para que Cristo venha reinar sobre a terra. É para isso que nós estamos aqui. Portanto, esse objetivo é o motivo da igreja, como nosso Senhor Jesus Cristo, que veio à terra, não se fechou em quatro paredes, ele veio aqui, percorria de cidade em cidade, aldeia em aldeia, para quê? Vamos abrir a nossa Bíblia novamente em Mateus capítulo 9. A igreja não é uma igreja de quatro paredes. A igreja tem uma incumbência de seguir o nosso Senhor Jesus, que está no capítulo 9 de Mateus, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Acho que você nunca percebeu esse termo na Bíblia. O evangelho do reino é justamente para Cristo poder ser o cabeça sobre a igreja, sobre nós e, por fim, sobre todas as coisas. Por isso, a incumbência ou a comissão da igreja nossa é de pregar o evangelho do reino. Você está disposto? Vamos colocar todas as coisas debaixo do encabeçamento de Cristo? Então, esse é o evangelho do reino. E curando toda sorte de doenças e enfermidades, justamente porque todas as coisas estão fora do encabeçamento de Cristo, que todas as coisas estão em desordem. As pessoas nessa terra estão enfermas, estão doentes, não só fisicamente, mas principalmente emocionalmente. As pessoas na terra, sem o cabeça, sem o pastor, estão vivendo dias de tensão, angústia e de pressão emocional. E por isso que em seguida ele fala, vendo ele, Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Pudera, não tem cabeça, não tem pastor, cada um está por conta própria. Irmãos, a nossa alma fica à deriva. Por isso, quantas pessoas estão aflitas, quantas pessoas estão angustiadas, quantas pessoas estão exaustas, cansadas dessa vida. Por isso, nós precisamos, como igreja, sair para pregar o evangelho do reino. Mateus 24. Está muito perto de terminar essa era. Você acredita? Mateus 24, versículo 36. Vou fazer a ligação com o tempo de Noé. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé,
também será a vinda do Filho do Homem. Nos dias que antecederam Noé, o dilúvio, as pessoas estavam vivendo no meio de um mundo, no meio de uma situação pecaminosa. A maldade se multiplicava, a corrupção era à vista, a violência se espalhava pela terra, e Deus não podia mais tolerar aquela situação. Ele mandou dilúvio e exterminou a todos. Somente uma família foi salva por meio da arca, e a família de Noé. E nós estamos nos dias que antecedem a vinda do Filho do Homem. Quem acredita que estamos nesses dias? A situação mundial converge para isso. Toda situação tumultuada no mundo político, no mundo econômico, no mundo social, tudo converge para o final dos tempos. E o que vai puxar o fim dos tempos é você e eu, a igreja. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Não é por acaso que você está aqui nessa manhã. O Senhor está fazendo essa advertência séria para cada um de nós. Vamos continuar vivendo como todo mundo vive? Comer, beber, se regalar com prazeres da carne, casar-se, dando-se casamento, isso tudo é uma coisa legítima de uma vida humana, mas os excessos é que levam todos ao pecado e à ruína. Então nós não nos contentamos a viver como todos vivem. Nós estamos aqui na luta para que venha um dia mais cedo o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Estabeleceu o governo aqui na terra. Esse é o nosso desejo. E quem vai fazer esse trabalho? Aqui no capítulo 24 ainda de Mateus, versículo 14, que diz o quê? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, se nessa manhã você atender o chamamento do Senhor e se juntar a nós, para nós lutarmos junto pelo reino, você fará parte de Sião. Você fará parte dos que vão pregar o evangelho do reino a todo mundo. Graças a Deus, nós estamos pregando o evangelho em todos os continentes. Temos missionários internacionais que estão lutando já em vários continentes, até no continente da Ásia. Tudo isso é para quê? Não é para termos uma obra maravilhosa cristã, não estamos preocupados com isso. Nós queremos que o evangelho do reino seja pregado a todo mundo, que Cristo governe primeiramente sobre a igreja, para que o fim possa vir. Então você vai fazer parte desses que vão apressar o fim, trazer o reino de Cristo aqui de volta. Para isso é onde eu quero chegar agora. Mateus 20. É para isso o Senhor está convocando você. É uma convocação convocando todos os que amam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem se lembra daquele versículo em 2 Timóteo, quando Paulo estava de partida, iria ser martirizado, que ele disse? Ele disse que a coroa da justiça está no capítulo 4, versículo 6 de 2 Timóteo. Ele disse o quê? Ele disse que
a coroa da justiça já está me reservada. Mas não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então espero que nessa manhã você está aqui, é porque você ama a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus está chamando todos os que amam a sua vinda para trabalhar, para que o seu reino se estabeleça ainda nos nossos dias aqui na terra. Então vamos lá, vamos para Mateus 20. Vamos para Mateus 20. Versículo 1. Aliás, a editora Árvore da Vida foi muito feliz de ter publicado esse compêndio. São várias mensagens que nós falamos sobre os trabalhadores da última hora. Uma coletânea de mensagens desde 2017 até ao dia de hoje. Então, esse é um lançamento que está no estande do Instituto Vida para Todos e a editora Árvore da Vida. E na saída vocês também podem já encontrar ali na mesa, quem quiser adquirir. Aqui é para quem ama a vinda do Senhor, é para aqueles que querem se engajar na luta pelo reino. Chega de viver a mesmice todos os dias, vamos lutar pelo reino de Deus. Capítulo 20, Mateus, versículo 1. Porque o reino de Deus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. Quem é o dono de casa? Dono de casa, a casa é a sua igreja. Dono de casa é Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Ele comprou a igreja com seu sangue precioso. Então ele é o dono de casa. E o dono de casa tem uma vinha. O que é a vinha? A vinha representa o reino dos céus. Porque logo na primeira frase, porque o reino dos céus é semelhante a. Então, a vinha é o reino dos céus, e o fruto da vinha é a concretização do reino de Deus aqui na terra. E Deus então, que é o dono de casa, dono da igreja, ele saiu para contratar os trabalhadores para a sua vinha. Ele começou a contratação quando a igreja foi gerada. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles que estavam ali, e muitos creram no Senhor naquele dia. Ali foi o início, a geração da igreja. Então, o Senhor mandou os primeiros trabalhadores na hora zero. Qual é a hora zero? De madrugada. O que é madrugada aqui? Porque para Deus, e os judeus contam assim, o dia começa às 6 da manhã. O dia começa com o nascimento do sol, né? E o dia e a jornada de trabalho termina com o pôr do sol. Então, a jornada de trabalho é das 6 da manhã até às 6 da tarde. Então, são 12 horas a jornada. E essa jornada de 12 horas já iniciou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecostes. Ali foi de madrugada, às 6 da manhã, Deus então contratou os trabalhadores da hora zero, das 6 horas da manhã. Quem são? Principalmente os 12 apóstolos, e certamente o apóstolo Paulo está incluído, e demais cooperadores com eles, certo? E ali então, ali menciona hora zero, e depois na hora terceira. A hora terceira, se a hora zero são 6 horas da manhã, a hora terceira são às 9 da manhã. Então já se passou algum tempo da história da igreja. Às 9 da manhã, Deus então contrata outros trabalhadores, que vieram trabalhar na vinha, lutando pelo reino de Deus. E depois na hora nona, que horas são?
meio-dia. Não, hora sexta, meio-dia, e no fim também hora nona. Hora nona seria às 3 da tarde, certo? Às 3 da tarde. Lembre-se que a jornada termina às 6 da tarde. E às 3 da tarde, Deus então chama último turno de trabalhadores. No entanto, quando Deus viu, das 3 às 6, as horas foram se passando, mas a vinha ainda não produziu o reino de Deus como deveria produzir. Quando chegou na última hora, na hora 1/10, ou seja, às 5 horas da tarde, já chegando na última hora, Deus está desesperado. Ele então convoca uns trabalhadores não regulares. Quem sabe aqueles trabalhadores de 3 em 3 horas precisavam de um reforço. Então, Deus está chamando você. Nós estamos na hora 1/10. Estamos na hora última. Você acredita que nós estamos na última hora? Na última hora, Deus chama os que amam o reino de Deus, os que amam a vinda do nosso Senhor Jesus. Você quer ser esses? Então ele chega e pergunta no versículo 6. E saindo por volta da hora 1/10, que não era para ele sair, encontrou outros que ainda estavam desocupados e perguntou-lhes por que estivesse aqui desocupado o dia todo. Então eu faço uma pergunta para vocês: por que você esteve desocupado o dia todo? Não é hora de entrar para vir e trabalhar? Aí responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então esta manhã estamos contratando vocês. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Essa última turma não é requerida a ela diploma de teologia, não é requerido a ela, né, aos trabalhadores da última hora, né, a educação formal teológica. Aqui podem participar todos que amam a vinda do Senhor. Podem participar todos os que querem lutar pelo reino de Deus. Todos os que querem fazer parte de Sião. Mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Se você faz parte disso, não precisa ter educação formal religiosa. Você basta ter esse coração. Essa manhã o chamamento é para você. Então vamos lá. E de vós também para a vinha. Você está pronto? Senhor Jesus. E agora vou para Apocalipse 12. Vamos lá para Apocalipse 12. Apocalipse 12. Agora vocês vão ver a coisa boa aqui, ó. Quando o homem caiu lá em Gênesis 3, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para não comer, porque no dia em que comer, o homem morreria. Mas a serpente desdisse o que Deus disse, falou para a mulher: é certo que não morrereis. E quando a mulher comeu da árvore e o deu ao marido, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, e todos pecaram. Nós então fomos totalmente desconectados a Deus e fomos arrastados para um outro reino, o reino das trevas. Toda a humanidade, sem exceção. Romanos fala, capítulo 3, não há justo nem sequer um justo, porque todos pecaram, carecem da glória de Deus. Não pertencemos mais, depois de Gênesis 3, ao reino de Deus. Pelo contrário,
pertencemos ao reino das trevas, do império das trevas, e Satanás é que governa esse reino com seus principados e potestades. Mas Deus, graças a Deus, através de Cristo, nos redimiu, nos deu a sua vida, perdoou nossos pecados e nos deu a vida de Deus. E hoje somos a sua igreja, e hoje nós queremos lutar pelo reino de Deus. E depois que o homem caiu, Deus anunciou que haverá, até que ele venha, até que Cristo venha, uma luta de reinos. Isso está em Gênesis capítulo 3, acho que você nunca percebeu. Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quer dizer, Deus anunciou a serpente, que é Satanás, que a descendência de Satanás, pasmem, a descendência de Satanás é o homem caído. Sabia disso ou não? O homem que comeu da árvore que Deus disse para não comer, o pecado foi injetado no homem. A natureza pecaminosa foi injetada no homem. O homem acabou fazer parte da descendência da serpente. Você acha muito forte afirmar isso? Quando João Batista saiu para pregar batismo para arrependimento, ele dizia: raça de víboras, falando por aqueles fariseus, né, que vieram a ele para ser batizado. E Jesus mesmo disse em João capítulo 8, versículo 44, aos judeus: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os seus desejos. Quer dizer, irmãos, quando a serpente enganou o homem foi arrastado para pertencer ao reino de Satanás. Mas Deus anuncia o evangelho. Já em Gênesis 3, ele falou assim, falou para a serpente: eu porei inimizade entre ti e a tua descendência e ao descendente da mulher. E quem é o descendente da mulher? É Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi um único homem entre nós que nasceu da mulher, somente da mulher, não teve participação de homem. A Maria foi concebida pelo Espírito Santo. Então ele é o descendente da mulher que na cruz feriu a cabeça do diabo. E essa luta vai terminar até que por fim o reino de Cristo vença. E nós estamos aqui para isso, estamos lutando para isso. Então Apocalipse 12 mostra a continuação dessa luta e quase no fim dessa luta. Dá uma olhada, capítulo 12, versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Essa mulher representa o povo de Deus, que luta contra Satanás ao longo dos tempos. Inclui o povo de Deus entre os patriarcas, entre Israel, no reino de Israel, e agora no nosso tempo do Novo Testamento, representa especificamente a igreja. A igreja é essa mulher que está sofrendo com as dores de parto, tormentos para dar à luz um filho. E quem é esse filho? Irmãos, esse filho vai vencer essa luta entre reinos. Assim como, né, o descendente da mulher na cruz já feriu a cabeça da serpente, o Senhor hoje, no final dos tempos, conta com o filho que nascerá da mulher. Vamos lá, versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. É horrível esse bicho, né? E Satanás, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, mas não está tão interessado na mulher, está interessado em quem? Que estava para dar luz
a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Satanás não teme a mulher, Satanás teme o filho que vai nascer, porque o filho varão representa a parte da igreja que luta pelo reino. Você quer fazer parte do filho varão? Muitos cristãos estão desapercebidos quanto a isso. Continuam buscando fama, posição, né? As coisas do mundo religioso, né? Glória para si, mas nós não podemos buscar essas coisas. Nós devemos nos concentrar em lutar pelo reino. Vamos lutar pelo reino? Então, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Eu vou anunciar um evangelho para vocês, uma boa nova. Em toda a história da Bíblia, só houve 2 pessoas que não viram a morte e Deus tomou-os para si. Enoque, o 7º depois de Adão. Ele andou com Deus e já não era. Deus o tomou para si. Porque ele era tão próximo de Deus, conhecia tanto o coração de Deus, desejo de Deus, vivia na presença de Deus, estava tão próximo, cada dia mais próximo, cada dia mais próximo. Deus hoje precisa que você hoje faça parte daquele grupo que ama o Senhor, luta pelo reino, e você é aquele que anda na presença de Deus. E toda vez que você anda na presença de Deus, você vai estar cada dia mais próximo do céu. Você acredita nisso ou não? Então, não busque outras coisas, mas vamos andar com Deus, conhecer o seu coração, lutar pelo sua vontade, lutar pelo seu reino, e você vai estar tão próximo de Deus, e quando nascer seu filho varão, você fará parte do filho varão. E a segunda pessoa que não viu a morte na Bíblia é o Elias. Elias era um profeta, conhecia tanto o coração de Deus, que Deus o tomou para si. Então são 2 únicas pessoas que tiveram esse privilégio de não ver a morte. Mas Deus reservou também para um grupo de pessoas que não verá a morte também. Então esse grupo de pessoas será o filho varão. Quando o filho varão nascer, Satanás está pronto para devorar, Deus o arrebatará para si. Não, esse grupo não verá a morte. Por isso na vinda do nosso Senhor Jesus, ainda os dias que antecedem a grande tribulação, se você quer fazer parte disso, nessa manhã, nós estamos convocando você para ser esse que trabalha, luta pelo seu reino. E quando Deus o tomar para si, Deus vai tomar os que lutam pelo seu reino, os vencedores, arrebatado ao terceiro céu, no trono de Deus. Esse grupo vai participar do primeiro casamento, das bodas do Cordeiro, em Apocalipse 19, deixe-me ver o tempo, então, vou só ler isso para a gente já ir terminando. Apocalipse 19, aqui diz, versículo 7, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Sabe quem são esses que vão compor a esposa do Cordeiro, a noiva do Cordeiro? São os vencedores.
são os que lutam pelo reino, são os que foram convidados para as bodas do Cordeiro. Porque no versículo seguinte diz: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Você vai ter o privilégio, se você lutar hoje pelo reino, você vai ter o privilégio de participar das bodas do Cordeiro. E não só isso, a noiva, no versículo 11 em diante, a noiva se juntará ao noivo. O noivo quem será? É aquele que está montado aqui, versículo 11, vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E eu não tenho tempo de ler tudo isso. Versículo 13, está vestido com manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Versículo 14, você pode fazer parte. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quer fazer parte? Então, esses que participarão dessa última luta, guerra, de batalha de Armagedon, vão derrotar anticristo, vão derrotar falso profeta e os seus exércitos. E nós vamos, quem participar, nós vamos lançar anticristo e falso profeta para o lago de fogo. E Satanás será preso por 1000 anos. E Cristo reinará por 1000 anos no reino vindouro. E os vencedores, os que lutam pelo reino de Deus hoje, participarão, reinarão com Cristo durante 1000 anos. E por fim, Satanás será solto e fará sua última rebelião. E todas as coisas negativas, todos os inimigos de Deus serão lançados definitivamente para o lago de fogo. E o último inimigo a ser lançado para o lago de fogo é a morte. Quando a morte for lançada para o lago de fogo, irmãos, não haverá nada que não esteja sujeito a Cristo. Cristo então será cabeça sobre todas as coisas. Vamos terminar então lendo 1 Coríntios 15. Vamos nos alegrar com isso, se você quer fazer parte disso. Versículo 24. E então virá o fim. Este fim é o fim do tempo. Gênesis 1:1 foi o começo do tempo, princípio do tempo. 1 Coríntios 15, versículo 24, é o fim do tempo. Porque depois disso, virá um novo céu, nova terra, nova Jerusalém. A eternidade entra novamente em curso. O fim acaba. Então virá o fim. Quando virá o fim? Quando Cristo entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Aleluia! Tudo estará sujeito ao encabeçamento de Cristo. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Deus então encabeçará todo esse universo, para todo sempre, pela eternidade. E você terá participado disso. Quem quer participar disso? Você quer ser um missionário? Nós temos todas as condições de preparar você para essa luta. Ali na saída nós temos mesas. Ali estão aqueles trabalhadores, já estão engajados. Eles estão recrutando vocês. Quem quiser fazer parte disso, passe ali, faça a sua inscrição. Seja um missionário. E por outro lado, para vocês todos, vocês sabem que a pregação do Evangelho do Reino, nós fazemos pelos livros. Porque para encabeçar cada vida debaixo do encabeçamento de Cristo,
Não tem outro jeito. Precisamos da palavra que está nos livros para que a pessoa possa ler, entender o que é o Evangelho do Reino e também se engajar nessa luta pelo reino e ele mesmo se sujeitar ao encabeçamento de Cristo. Então, se você quer fazer parte também para a pregação do Evangelho do Reino, nós temos no outro lado direito, na saída, nós temos vários kits de livros para você que quer fazer colportagem. Nós chamamos de colportagem aqueles que não é vender livro para ganhar dinheiro, mas é para levar a semente do reino, que está em Mateus 13, para espalhar e semear nos corações das pessoas, para que o reino cresça e governe sobre cada coração. Você pode levar um conjunto de livros e aproveite e faça também a colportagem. Você fará parte dos que pregam o Evangelho do Reino. Então essa é a convocação.